Já. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Eshvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomaya Vyapta Dehaya Dakshinamurti Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamaga Gocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Vamos então continuar com mais um tópico do livro Yoga das Três Energias. A gente, por essa altura, se encontra no capítulo, deixa eu ver aqui na tela. É 8, né? Autoinvestigação. No capítulo 8, autoinvestigação. Página 89, Desenvolvendo valores condizentes, renunciando a valores inadequados. É a página 78 do livro e, em relação ao arquivo em PDF, é a página 89. Bom, conforme a gente pode se lembrar, em relação ao encontro da semana passada, a gente viu assim bastante interesse, né, no último parágrafo, que está acima desse subtítulo aí, Desenvolvendo Valores Condizentes. Esse parágrafo, eu vou ler ele só para a gente se situar em relação ao que foi falado anteriormente, né? Aonde está o papel dos valores. O que diz esse penúltimo parágrafo? Ele diz o seguinte: isso não quer dizer que uma pessoa dedicada não possa praticar a autoinvestigação e o ajuste de valores simultaneamente. No entanto, se a autoinvestigação parar de dar frutos, os valores em dissonância devem ser eliminados antes que o crescimento prossiga. Então, esse último parágrafo, ele mostra uma situação bem comum, né, nos estudantes de Vedanta, onde os estudantes vão praticando a autoinvestigação e vão ajustando os valores que estão presentes aí na vida, né, na sua vida pessoal, com os valores do campo dármico, né? Então, quando a gente lê isso pode ser muito interessante para desfazer uma ideia que a gente acha que a gente pode estar completamente preparado, tem que estar completamente preparado para praticar autoinvestigação. Não, na verdade, esses movimentos eles vão ocorrendo concomitantemente. E o que eles significam? Eles significam que você vai se aprofundando, porque do mesmo jeito que demorou a você construir valores adármicos, pode demorar também um pouco você substituí-los por valores dármicos. Essa substituição, evidentemente, vai depender do seu empenho e do auxílio que você solicitar ao professor e às escrituras com relação a descobrir as suas vasanas adármicas e quais os valores que estão propiciando essas vasanas adármicas. Não é preciso ter pressa, mas é preciso ter uma dedicação para que isso tenha a profundidade suficiente para que você perceba quais os seus valores que estão criando uma dissonância entre a sua composição de gunas e a composição do campo, né? E ele está dizendo o seguinte: se a autoinvestigação para de dar frutos, esse é a baliza que a gente tem, né? É a orientação. É como se fosse uma bússola. Como é que eu sei que há valores em dissonância? É quando a autoinvestigação para de dar frutos. Qual é um dos grandes indicadores de que a autoinvestigação está parando de dar frutos? É quando, no lugar de você se autoinvestigar, você
acaba atribuindo ao campo dármico uma característica indesejável. É como se você dissesse assim: bom, isso poderia ser diferente, isso não está bom do jeito que se apresenta. Isso é uma boa indicação de que os seus valores estão em dissonância com o Dharma, né? Então, cabe uma boa investigação em relação aos valores quando esse tipo de impressão volta a ser comum, né? Porque é uma impressão que todos nós já tivemos bastante, né? Que essa situação, do jeito que ela está aí, ela não está agradável, né? No fundo, você está dizendo que Ishvara não está agradável. Então, não está condizente, não está agradável, não está de acordo, né? Quando surge esse questionamento, é uma boa ver, porque você pode confiar nas escrituras e procurar por um valor adármico no seu naipe, né, de valores que você vai acabar encontrando. Então, é realmente com base nesse último parágrafo e nas linhas anteriores que a gente tem esse tópico aqui, desenvolvendo valores condizentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ter que renunciar aos valores que não são adequados, né? É por isso que isso dá trabalho, e é por isso que muitas vezes não agrada a uma grande maioria de buscadores, né? Você vai ter que fazer um inventário dos valores que são inadequados, porque se esses valores são inadequados, eles estão no lugar de valores adequados. O raciocínio lógico ele é bem simples. Vamos lá. Então, quais valores se alinham com a autoinvestigação e quais a impedem? Vamos primeiro considerar os valores positivos, porque é impossível justificar o apego aos valores negativos quando você começa a experienciar a felicidade dos valores positivos. Lembre-se, Ishvara é puro sattva, antes que rajas e tamas predominem. Rajas e tamas contaminam o jiva. Eles não contaminam Ishvara, tá? Ishvara não está subordinado aos gunas. Tá? Ishvara não é um princípio experienciador. Ishvara é o princípio inteligente, sendo ele próprio o responsável e a própria projeção primária, que é o que nós chamamos de cosmos. Toda vez que você invoca um valor positivo, você se alinha com Ishvara, o invólucro da bem-aventurança, né? Aquela bainha da felicidade, e se sente bem. Esse sentimento é a base de uma autoestima duradoura, né? O rol de valores não é para auto-julgamento e nem para que você fique julgando os outros, mas para entender cada valor tão bem a ponto de você e seu entendimento não serem diferentes. Então, se você está totalmente comprometido com a liberdade, qualquer tendência que entre em conflito com a estrutura de valores necessários para os investigadores precisa ser extirpada. Valores mantidos como ideais criam conflito porque produzem um sentimento de inautenticidade, né? Então, é importante isso que ele falou, tá? Quando uma pessoa entende que ela vai avaliar o seu próprio rol de valores, né, de um modo não julgador, nem em relação aos outros, nem em relação a si mesmo, isso mostra que essa pessoa está com cada vez menos acúmulo de karma mundano. Por quê? Porque quando você tem uma grande carga de karma mundano, você está trafegando muito no ambiente dos seus medos e desejos. Então, isso quer dizer que você ainda está uma entidade buscando sobremaneira as experiências. E a gente sabe que quando a gente assume os valores adequados, a gente os assume porque estamos entendendo a importância de mudarmos
o sentido de orientação da nossa vida da experiência para o conhecimento. Então, quando ocorre esse desapego, você agora tem condições de entender que fazer um inventário dos seus valores não é para você se julgar, né, o que vai lhe causar medo, e nem para julgar os outros. Com o passar do tempo, você vai entender que esse outro não é nada além de você mesmo, aparecendo como outro, né, ao passo que você aparece como você mesmo. Então, o outro é uma outra regra interessante, né? Muitas vezes a gente entra em confabulações sobre os outros, especialmente quando os outros apresentam características que não nos agradam. Essa indicação quer dizer que você está vendo o outro de um modo inadequado. O outro não é o outro como você pensa. O que você chama de outro é meramente uma projeção que você coloca entre o seu reconhecimento como consciência e o óbvio reconhecimento do tal do outro como consciência também. Então, sempre que você estiver muito obcecado com uma pessoa, você tem que entender essa máxima. Veja qual é a projeção que está ocorrendo, qual a imagem que você está construindo do outro, né? É essa imagem que passa pelo julgamento. Então, o inventário de valores não tem a ver com julgamento, não tem a ver com culpa. O inventário de valores, ele serve para que você descubra quais os valores que não são adequados para o quê? Para a autoinvestigação. Os valores que não são adequados são valores adármicos, né? Ele aqui falou um comentário que a gente vai voltar a ele ao longo desse livro, né? Quando uma pessoa tem muitos ideais, esses ideais eles acabam meio que causando uma tremenda distorção entre a pessoa e o que ela entende por mundo, né? Por isso que ele diz que cria um sentimento de inautenticidade. Porque, em geral, esses valores mantidos como ideais, se você for olhar muito bem, acaba que você percebe que eles foram impostos ao longo do tempo na sua vida pelo ego coletivo, pelas pessoas que lhe são mais caras, as mais próximas e as que têm com você um envolvimento emocional maior. Então, tem que ter muito cuidado com os ideais. Não quer dizer que você não tenha que ter ideais. É bacana ter ideais nobres, mas se os seus ideais realmente criarem sentimentos de exclusão, de inadequação, você tem que olhar para eles com cuidado, né? Pode ser que você esteja desenvolvendo, por incrível que pareça, ideais que são simplesmente ideias autoimpostas, de modo provavelmente a agradar um grupo, agradar familiares. É um assunto bastante delicado esse dos ideais, né? A gente pode voltar para eles com um pouco mais de cuidado quando a gente estiver um pouco mais assentado no interesse da autoinvestigação. Então, olha o que ele vai falar. Ó. Tentar viver de acordo com um ideal vai impedir você de lidar com os seus rajas e tamas, no aqui e agora. Porque não importa o quão satívico você se torne, você nunca ficará satisfeito, uma vez que todos os jivas são falhos. Apenas o ser pleno é perfeito. A falha em apreciar esse fato pode causar sofrimento considerável, não apenas com referência ao seu relacionamento com você mesmo, mas também com os outros, particularmente as autoridades espirituais. Todos os deuses têm pés de barro. Então, veja bem o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que se você tentar forçar a sua vida de acordo com o ideal, você vai ter dificuldade de lidar com os dois gunas, né, que embasam os seus valores adármicos, que é rajas e tamas. Você vai substituir os conflitos que você tem dentro de você, que foram construídos muitas vezes de modo inconsciente, você vai tentar mascará-los com um ideal, né? Então, muitas vezes, você vai usar o ideal
para recriminar o ambiente à sua volta. E, na verdade, o que acontece é que, muitas vezes, nós estamos apenas invejosos de boas situações que outras pessoas usufruem. E aí, abraçamos um ideal, muitas vezes nobre, para condenar aquela pessoa. Então, cuidado com esse movimento que a tentativa de viver estritamente baseado no ideal pode causar. Que movimento é esse? É uma ocultação, tá? Tentar viver estritamente de acordo com o ideal pode dificultar e muito a sua convivência consciente e necessária para a autoinvestigação, a sua convivência com o modo como os gunas, rajas e tamas assumiram aí nessa personalidade, no Jiva. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Os ideais muitas vezes mascaram os movimentos deletérios, prejudiciais de rajas e tamas. Enquanto as escolhas que fizermos não conflitarem com nossos valores mais elevados, as que forem convenientes e oportunas são encorajadas e não somente autorizadas, né? Uma camisa de força é uma ideia desagradável e desnecessariamente tamásica. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? A base aqui não é a autorrepressão, é o entendimento, tá? A conveniência, no entanto, não é o principal critério de escolha. Se for contra certos valores, só fazemos o que deve ser feito, não o que é conveniente. Assim como o Karma Yoga é uma disciplina que quebra a tendência de agir sem pensar, todas as disciplinas exigem constante lembrança do nosso mais alto valor. Em nosso caso, a bem-aventurança da libertação, né? Esse nosso mais alto valor que, muitas vezes, é o que ele disse um pouco lá em cima, né? A autoinvestigação está parando de dar frutos. O que está querendo dizer? É que a autoinvestigação ela não está deixando que a sua natureza intrínseca de bem-aventurado venha à tona, né? Por que essa autoinvestigação não está dando esse resultado? Porque, nesse caso aqui, a gente está falando aqui de ideais que estão mascarando uma investigação que seria necessária em cima de rajas e tamas adármicos, né? Então, nesse caso, esse mascaramento ele vai impedir que esse fruto da investigação, que é o afloramento da sua natural bem-aventurança, ocorra. Ele tá também falando quais são os critérios para a gente poder ver que valores são adequados e os que não forem, né? Então ele disse aqui em cima, né? Só voltando um pouco, que é um parágrafozinho que ele te dá algumas ferramentas para você detectar. É como se fosse um parágrafo radar, como se fosse um instrumento de radar, né? Bem, as escolhas que forem convenientes e oportunas são encorajadas. As escolhas que têm a ver com os valores dármicos, né? Não são apenas autorizadas, são encorajadas. Agora, veja bem, é aquilo que a gente falou um pouco antes. A ideia não é repressão, porque a autorrepressão já está derivando de um autojulgamento, não é mesmo? E nem pensar em reprimir o outro, que é uma ideia que você tem do outro, né? O outro é puramente uma ideia. Então tem que ter cuidado quando a gente começa a substituir a autoinvestigação pela repressão. Por que isso ocorre? Porque a autoinvestigação muitas vezes esbarra em gunas, em manifestações de rajas e tamas que são muito desagradáveis. Então a gente prefere trocar a autoinvestigação, que é conviver, que é lidar com os seus rajas e tamas, e a gente mascara isso por alguma ideia, ou uma repressão, ou um ideal grandioso, etc. Mas não, né? Você sabendo que você não deve se autorreprimir, e sim se compreender, você vai se compreender como? Vivenciando o que está aí com a maior sinceridade possível. É assim que se autoinvestiga, né? E ele está dizendo
que a gente deve pensar na conveniência como não sendo o principal critério de escolha. Por quê? Porque o principal critério de escolha ele tem que estar condizente com o nosso valor mais alto, né? Que é o que estamos buscando na libertação, que é a bem-aventurança, né? É o componente Ananda, né? Daquela tríade que a gente costuma, através dela, caracterizar a consciência original. Sat, consciência, Chit, existência, quer dizer, Sat, existência, Chit, consciência, e Ananda, que é a bem-aventurança, né? Então, tem que ter cuidado com esses pequeninos truques, né? Jamais tentar mascarar o fato de não querer conviver, não querer lidar com rajas e tamas no modo inconveniente, né? É através dessa vivência com esses rajas e tamas, como eles aparecem, é que a gente vai ver quais são os valores adármicos que estão relacionados a esses rajas e tamas e vamos poder substituí-los através do entendimento por valores dármicos. Então vamos lá, cultivando esses valores. Em termos de ação, a definição de Sattva é a seguinte, 2 pontos. Fazer apenas as coisas que precisam ser feitas de acordo com a situação, de acordo com Ishvara, e não de acordo com seus gostos e aversões. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está levando para a gente uma coisa que ocorre muito, né? Que é quando o seu naipe de gunas não está de acordo com o naipe de gunas da situação. O naipe de gunas do Jiva está em desacordo com o naipe de gunas que a situação Ishvara está apresentando. Como é que tira a dúvida aqui? Você olha o componente da situação e você vai agir de acordo com a situação, e não de acordo com seus gostos e aversões. É claro que, inicialmente, isso vai levar você a fazer coisas em situações que, a princípio, para você, seriam desagradáveis, né? Quando você sabe quem você é, quando você sabe que você é o ser pleno, você vive de acordo, todas as atividades são reduzidas a deveres. Não há excitação ou medo em relação ao que deve ser feito, porque você é completo e pleno e sabe que não pode ser melhorado e nem tornado pior pelo desempenho de qualquer ação. Ou seja, você age imbuído de um espírito de dever, sendo que esse dever ele é feliz e não de acordo com o que seria, a princípio, agradável ou desagradável. Porque você já sabendo que você não vai procurar nesses objetos uma correção ou uma melhoria do que você é. Agora, olha o que ele vai falar, é exatamente o que a gente está dizendo aqui. Sim, a investigação exige sacrifícios, quando gostos ou aversões não estão de acordo com o Dharma. Mas, toda vez que você larga esses gostos e aversões, experimenta a bem-aventurança de Sattva, entende que aquilo do qual você desistiu é de pouco valor, já que era para o bem da felicidade que o seu gosto ou aversão estava operando, para início de conversa. A renúncia aos gostos e aversões cria autoconfiança, e a autoconfiança torna você mais objetivo. Com o tempo, o desapaixonamento torna-se uma parte natural de sua personalidade. Eu lembro que o Nisargadatta Maharaj, embora não fosse o professor de Vedanta, ele se dizia profundamente apaixonado pelo desapaixonamento. Era a única paixão que ele tinha, que ele dizia. O crescimento espiritual requer uma infraestrutura adequada, mas como a mesma não está disponível nas sociedades materialistas, você mesmo tem que criar um estilo de vida simples, satívico. Né? É um estilo de vida... O que é o estilo de vida satívico? O estilo de vida satívico é o estilo de vida que vai botar o conhecimento
o conhecimento do Jiva, o conhecimento de Jagata e o conhecimento na frente de qualquer gosto e aversão. Então, isso é que é um conhecedor em termos de Vedanta. Ele vai estar sempre trabalhando com conhecimento relacional. No fundo, em Mitya, o estudante de Vedanta ele está interessado no seguinte: as relações entre Jiva, Jagat e Ishvara. É isso que ele está interessado. Ele está interessado em conhecer isso e não em ficar obtendo satisfações ou não dos objetos que aparecem no campo dármico, né? Agora, como vocês estão vendo aqui, quando o indivíduo está fazendo o que ele está dizendo nesse parágrafo, ele está investigando e, ao mesmo tempo, ele está fazendo o quê? Ele está ajustando valores. É aquela imagem que o Henrique usou na aula passada, né? Eu estou dirigindo o carro e estou trocando o pneu ao mesmo tempo. Tá? Então, é preciso muita paciência, porque, de fato, tá? À medida que a gente vai largando gostos ou aversões, vai simplesmente sobrando espaço por ausência de conflito, né? Como você está afastado de gostos ou aversões, você não está em conflito. E como você não está em conflito, essa sua característica de bem-aventurança inerente ao que você começa a aflorar cada vez mais. E ela tem um sabor diferente. Todos aqui já viveram isso em alguma instância, né? As vidas pessoais de cada um aqui possuem esse acontecimento. Quando você abriu mão de gostos ou aversões, né? Ou ir atrás dos seus gostos, ou empenhar energia para se afastar das suas aversões, quando você deixou de levar isso em conta em algumas situações, você pôde observar um efeito. Primeiro é um efeito de alívio, e depois é um efeito de que foi feito o que deveria ser feito. E, finalmente, se vocês se lembrarem bem, vocês vão ver que esses gostos e aversões passaram a ser vistos de um modo muito menos intenso. Ou seja, na verdade, eles não tinham a importância que pareciam ter no momento. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por esse tipo de situação. Uma situação muito comum é quando o indivíduo tem que estudar para uma prova e os amigos chamam ele para sair, ou a namorada ou a esposa chamam ele para sair e ele abre mão disso, né? Aquilo fica perturbando ele um pouco, mas ele vai e estuda. Quando ele vai, ele faz a prova, ele vê que ele fez um bom trabalho e vê que realmente aquilo foi o que ele deveria ter feito e a situação andou melhor dessa forma. Era o que a situação pedia. Pedia que ele estudasse e não fosse para farra. É o contrário, quando é um aniversário de um amigo seu, né, uma pessoa com a qual você tem afinidade, etc., a pessoa gostaria muito da sua presença, você também. Então, não tendo nenhuma obrigação, é interessante você ir lá e viver essa situação prazerosa, né, com essa pessoa amiga, né? Então, são situações que muitas vezes deslocam a gente dos nossos gostos e aversões. Se nós usarmos essas situações para evidenciar nossos gostos e aversões, ao mesmo tempo em que a gente faz o que tem que ser visto, então a investigação está sendo feita de modo adequado, né? Isso ocorre o tempo todo. Vale a pena a gente o tempo todo ficar olhando para essas situações. Lembre-se, toda vez que... Se você é um investigador, vamos lá, você é um investigador. Todas as vezes em que um gosto e aversão passar na frente, tomar a frente da sua tendência como investigador de procurar compreender como é que está a sua composição de gunas em relação à composição de gunas do ambiente, então você pode ter como certo de que isso é uma interferência que tem que ser olhada como tal. Não é para julgar, não é para brigar com nada. Isso é um estudo. A gente não estuda brigando com as coisas. A gente estuda as coisas tendo uma visão clara sobre elas, né? Aí é o que ele está querendo dizer. Quando você vai renunciando aos gostos e aversões, você cria autoconfiança. Por quê? Porque você vê que você não precisa desses objetos. E a autoconfiança torna você mais objetivo. Com o tempo, você se torna apaixonado pelo seu desapaixonamento.
que você não precisa se apaixonar por coisas do mundo, né? Não vão te acrescentar nada. Não para pessoas empenhadas no estudo do Vedanta, no estudo do autoconhecimento. Uma compreensão clara de Ishvara, que é o campo do Dharma, né? Não esqueçam disso, né? Que o campo do Dharma, ele não se constitui somente pelos objetos que aparecem na sua frente, né? Densos, sejam eles objetos ao seu alcance ou não, sejam eles objetos sutis ou não. Não. Ishvara também é os princípios e as leis que atuam no campo do Dharma. É por isso que a tentativa de ajuste entre o seu componente de gunas, que vai embasar os seus valores, e os valores do campo dármico é possível, porque você está ajustando os seus princípios com os princípios de Ishvara. Então, o campo do Dharma ele não é só o mundo manifesto em objetos densos e sutis. Ele é também os princípios inteligentes que regem tudo isso. Então, uma compreensão clara de Ishvara, o campo do Dharma, ou seja, esses princípios inteligentes e o próprio campo manifesto, sutil ou denso, traz o Jiva a um relacionamento com o Ishvara, o que torna a mente satívica. Sem essa conexão, o Jiva não pode expressar as qualidades positivas de Ishvara. Uma vida dármica é uma vida em harmonia com o todo. Os seguintes valores geradores de Sattva purificam rajas e tamas. Vejam bem, olha só. Os detalhes que a gente tem que prestar atenção, tá? Ele vai dar um rol de valores. Agora, olha o que ele está querendo dizer. Esses seguintes valores, eles apoiam Sattva, tá? Eles são condizentes com Sattva. Eles não vão exterminar rajas e tamas. Eles vão purificar rajas e tamas. O que é purificar rajas e tamas? É deixar rajas e tamas ao nível operacional, sem ficar interferindo com a sua visão de você mesmo como um investigador, como aquele que está buscando autoconhecimento, né? Essa coisa que ele citou aqui, sobre o relacionamento com o Ishvara, tem um arquivo que o Gustavo Muniz carregou no grupo muito bom, que é exatamente sobre isso. Muitas vezes é necessário mudar o entendimento do que seria um relacionamento com o Ishvara. E esse texto do Dayananda, que o Gustavo baixou lá no grupo, ele baixou recentemente isso, acho que foi no dia 5 desse mês, vale a pena ler, porque ele muda o seu modo de ver esse entendimento, né? O que é Ishvara? O que é uma relação com Ishvara? Eu sugiro que a gente releia, para quem já leu, releia, e para quem não lê, que leia e medite em cima desse texto que o Gustavo traduziu e colocou lá no grupo, que é o texto do Dayananda, do Swami Dayananda, muito bom, muito prático e muito hábil. Bacana desse texto também é que ele mostra como é que se faz o raciocínio inferencial do Vedanta. Você vai acompanhando que ele vai bem devagarinho, é bem detalhista, é bem cotidiano, é muito fácil de ir seguindo os raciocínios do Vedanta, né? Embora eles sejam muitas vezes contraintuitivos, eles fazem muito sentido, né? Então vamos lá. Os seguintes valores geradores de Sattva, eles no fundo são Sattva aparecendo sob forma de valores, né? Purificam rajas e tamas. Investigá-los significa cultivá-los. A prática dessas virtudes permite à pessoa livrar-se dos efeitos da ignorância. O resultado é aquela felicidade sem objetos. É aquela felicidade que faz com que você vá para o campo dármico imbuído de um espírito de felicidade. E não que você vá para o campo dármico querendo ser feliz, adquirindo objetos ou se afastando das coisas que você não quer. Olha o que ele escreveu aqui, é uma outra dica lá. Esse texto aqui dele está cheio de chaves, cheio de ferramentas. Investigar os valores satívicos que ele vai colocar aqui significa cultivá-los. Então, se você está detido na contemplação desses valores, isso quer dizer que você está o quê? Cultivando esses valores. Isso é investigação, né?
é um questionamento em si. Você não deve pegar esses valores e ficar repetindo. Você deve refletir sobre eles, ver como é que a aplicação desses valores na sua vida vai criar um estilo de vida simples e satívico. E quando você assimilar isso por compreensão, é quando esses valores começam a ser aplicados na sua vida, né? Acredito que todo mundo, em maior grau, em maior ou menor grau, já teve contato com esse tipo de reflexão. Qual é a primeira virtude, né? A primeira virtude seria uma manifestação, em termos de valores, em termos de princípios, de uma mente satívica. A resolução do conflito interno, né? O conflito interno é o seguinte: eu não sou adequado. Esse que é o conflito interno básico de todo ser humano. Você tem que meditar seriamente sobre isso à luz do ferramental e do modo de entender, de raciocinar do Vedanta. A maioria de nós está bem ciente de nossas mentes tumultuadas e confusas e gostaria de resolver nossos problemas, mas, devido à procura por fins mundanos, que é a segurança, o prazer, o reconhecimento, o poder e outros, não valorizamos suficientemente a paz de espírito para buscá-la. Se não houver apreço pela paz de espírito, além de mera retórica, pela integração dos três aspectos do corpo sutil em um todo harmonioso, a investigação será impossível. Então, você realmente tem que valorizar a paz. Algumas vezes, as pessoas dizem que querem paz de espírito, mas você vê claramente pela atitude delas que não tem como se obter paz de espírito a partir dali, né? Então, se não houver apreço, se você não estiver dando valor ao que é realmente paz de espírito, ou seja, qual é o resultado da paz de espírito? Ela vai integrar os três aspectos do seu corpo sutil, que é a mente, o intelecto e o ego. Se você não tiver apreço, essa integração não vai ocorrer, entendeu? Ela não vai ocorrer de modo harmonioso e a investigação será impossível. Por quê? Porque você vai continuar sempre se achando inadequado, você vai estar sempre, devido ao fato de se achar inadequado, correndo atrás de objetivos mundanos. Então, no momento desse, você tem que dar um crédito à escritura, à instrução, e realmente investir, apesar de parecer tão contraintuitivo, uma coisa tão sem sentido. Aparentemente, parece sem sentido para um jiva, né? Um sansari, aquele que está o tempo todo procurando obter satisfação no mundo mundano, em Nietzsche, né? Parece contraditório. Então, mesmo que isso seja a sua impressão, você tem que ter aquela coisa na escritura, que é a shirada. Você tem que confiar na escritura e colocar isso aqui em questionamento e aplicar na sua vida. Senão vai virar meramente uma retórica, né? E se virar retórica, o conflito interno vai impedir você de investigar, porque você não vai conseguir lidar com os seus rajas e tamas, né? Com a sobrecarga de seus rajas e tamas, né? Então, é importante você resolver o conflito interno, você colocar na frente de tudo um apreço pela paz de espírito, em detrimento de todos os outros objetos que existam no campo. O objeto fundamental para você aqui é a paz de espírito. Alguém, nesse momento aqui, quer colocar alguma relação ao que a gente está falando? Ou a gente continua? Por mim, pode continuar, Alex. Pode, né? Tá muito claro, está muito tranquila essa explicação. Da minha parte, pelo menos. Perfeito. Então, se alguém tiver alguma objeção, é só falar que a gente para e dá uma olhada, né? Então, qual é agora o segundo tópico dele? Autoconfiança. Bom, vamos lá. A busca por objetivos materiais, jamais se esquecendo que se busca objetivos materiais
em última instância, para que você seja feliz, né? Esse é o grande truque. A busca por objetivos materiais leva a vássanas vinculantes, colocando o jiva à mercê de seus medos e desejos, o que produz conflitos internos e mina o seu senso de autodignidade. É como se você estivesse se rebaixando para conseguir migalhas do mundo material, né? Seja ele um mundo material denso ou sutil, ou o que é mais provável, uma combinação de objetos densos e sutis. A baixa autoestima é algo tão difundido nos dias de hoje que se tornou um meio nas conversas de invocar simpatia. É como se a gente procurasse atrair a atenção um do outro, se nivelando por baixo. Uma coisa é entender os seus problemas, e a outra, bem diferente, é fazer algo acerca deles. Você pode se sentir temporariamente bem quando consegue o que quer, mas os bons sentimentos não tornam sua autoestima maior. A autoestima é um senso permanente de autovalorização, que vai sendo aperfeiçoado ao você fazer o que é certo para o seu crescimento, o que não vai acontecer a menos que você tenha um forte apreço pelo autodomínio. Apoiado pelo autoconhecimento, toda vez que você confronta e descarta um medo ou um desejo vão, ou seja, um medo ou um desejo ilusório, vão, né, desnecessário, o seu senso de amor próprio aumenta, né? Então, quando ele fala aqui de autoconfiança, ele está desvinculando essa autoconfiança do fato de você procurar se sentir bem em todas as situações. Ele está dizendo que isso não pode ser uma baliza para a autoconfiança, né? Veja, você pode se sentir temporariamente bem quando consegue o que quer, mas os bons sentimentos não tornam sua autoestima maior. Essa frase aqui, ela precisa ser olhada ao longo dos tempos com muito cuidado, né? Os bons sentimentos não tornam sua autoestima maior. Então, tem que ter um cuidado com alguma vássana que está compelindo você, como jiva, como uma entidade experienciadora, a querer se sentir bem o tempo todo. No final das contas, se você investigar direito, você vai ver que esse sentir-se bem é mais uma ideia, né, mascarada por um monte de sensações pontuais e pequeninas gratificações do que realmente um sentir-se bem. Tem que ter muito cuidado com essas pequenas... esses pequenos brindes, esses pequeninos galanteios passageiros, né, que esse enfoque, essa obsessão com sentir-se bem o tempo todo fica dando para as pessoas, né? Sentir-se bem não é isso. Não é você ficar colecionando um monte de pequeninas alegrias a duras penas, né, em eventos discretos, pontuais, né? Não é isso. Com o passar do tempo, o sentir-se bem, ele começa a ter um outro significado, decorrente da sua própria vivência aplicando esses ensinamentos. Bom, o terceiro valor, que é o próprio sattva em manifestação aqui, é a perseverança. A perseverança na investigação é um dos valores satíficos mais importantes, porque resolve diretamente os problemas emocionais, atacando os pensamentos que produzem esses problemas emocionais, transformando as emoções negativas em emoções positivas. Sim, Karma Yoga produz sattva e constrói autoestima, mas a sua mágica funciona mais lentamente. Esse valor, perseverança, implica um enaltecimento pela devoção a Deus e pelo estudo das escrituras do Vedanta. Bom, como ele diz aqui, o Karma Yoga produz sattva, e pela produção de sattva, ele vai te levando
a uma autoestima, né, progressiva. Mas esse funcionamento do Karma Yoga, nesse sentido, né, da perseverança, funciona mais lentamente do que você assumir a perseverança na autoinvestigação, né? Quando você assume a perseverança na autoinvestigação, o que é que você faz? Você está abrindo mão de resultados momentâneos, automáticos, imediatos, né? Todo mundo aqui que esteve empenhado em conseguir uma coisa a longo prazo sabe que teve que cultivar a perseverança. Sem perseverança, a coisa não ia funcionar, né? Por que então ele resolve os problemas emocionais? Exatamente por isso. Porque os problemas emocionais, muitas vezes, na maior parte das vezes, eles decorrem de uma querência, um querer. Qual é esse querer? Eu quero que as coisas me satisfaçam emocionalmente o mais rápido possível, né? Quando você começa a cultivar a perseverança, você está abrindo mão desse sistema de gratificação, né? Você está desmontando os pensamentos que produzem esses problemas emocionais, né? Que pensamentos são esses? São pensamentos ligados a você querer se gratificar o mais rapidamente possível. Então, com a perseverança, você, ao realçar a perseverança, você sabe que você não está interessado em gratificações a curto prazo, instantâneas. Elas não são importantes para você. A perseverança, na verdade, você está aplicando aonde? No seu objetivo último, que é o autoconhecimento. Então, você desloca completamente, através do cultivo desse valor, o seu aspecto que existe de procurar pequenas gratificações nesses objetos mundanos do dia a dia, você desloca essa busca por essa autogratificação por um objetivo mais amplo e mais difuso, né, que vai se espalhar por toda a sua trajetória inícia, que é o objetivo do autoconhecimento. Então, é aquilo, né? Eu estou abrindo mão das gratificações momentâneas e recorrentes, as gratificações às quais eu estou acostumado. Isso pode ser muito incômodo, viu, gente? A gente sempre tem que ter isso em mente, que o que afasta muitas vezes as pessoas de uma abordagem dessa é exatamente o fato de que essa abordagem obriga você a lidar com os seus tamas e rajas adármicos. E claro que isso vai produzir um desconforto que pode ser bastante intenso, dependendo do seu grau de vinculação com esses tamas e rajas adármicos. Portanto, diante desse contexto, onde você vai ter esse desconforto, cultivar perseverança é fundamental. Bom, o quarto valor aqui, um valor satívico, é a não violência. Existe um valor universal para não ferir, porque ninguém quer ser ferido. Esse é o raciocínio simples aqui. Ele é bem óbvio. A não violência é um valor com nuances difíceis de aplicar, né? Lembrem-se dessas grandes disputas, né, entre vegetarianos e não vegetarianos. Ele é difícil de aplicar mesmo, né? Aí vai depender do que cada pessoa acha importante, devido à natureza do mundo em que vivemos. Pois é, essa natureza do mundo em que vivemos é um mundo em que estamos sendo ensinados a nos gratificar rapidamente. 3 categorias de lesões prevalecem. São as lesões por ações, as lesões causadas por palavras e pensamentos, bem como as lesões causadas por qualquer combinação delas. A expressão mais óbvia de uma ação prejudicial é a violência física. É a mais óbvia, mas muitas vezes não é a mais forte. Muitas vezes, lesões causadas por pensamentos e palavras, elas são muito mais deletérias a longo prazo, né, do que a própria violência física.
Uma expressão comum de não violência, favorecida por tipos espirituais, é o vegetarianismo. O argumento é, embora a vida como a vida, os seres humanos não estão na mesma categoria sem escolha dos animais, cuja comida é ditada pelo instinto. Somos autoconscientes e dotados de livre-arbítrio. E, uma vez que existem muitos meios de sobrevivência, somos livres para escolher uma fonte alimentar que não seja semovente, que não seja o animal. Embora as plantas sejam seres vivos, elas não são conscientes como os animais. Então, comer grãos, frutas e vegetais é moralmente superior a matar seres conscientes. Swami Dayananda, um grande defensor do vegetarianismo, diz: para alinhar o carnivorismo ao Dharma, eu teria que matar minha presa com minhas próprias mãos, expondo-me assim à possibilidade de se tornar o jantar de algum animal. Se eu não estou disposto a fazer isso, sou pouco mais que um hipócrita antiético e covarde, devido à assimilação incompleta do valor da não violência, revelado pelo meu fracasso em assumir a possibilidade de sofrer o mesmo resultado que o animal. Bom, algumas vezes você não tem como aplicar isso, né, que está sendo colocado aqui. Existem muitos seres humanos que vivem em condições onde eles têm que incorporar animais aí à dieta deles. Para muitos, o vegetarianismo é suficiente no que diz respeito ao valor da não violência. Mas essa definição inclui dois outros tipos de karma, pensamentos e palavras. Bom, a gente tem que lembrar que Hitler era vegetariano, né? Palavras devem ser verdadeiras e agradáveis. Mentiras brandas são boas em certas situações, porque a compaixão supera a honestidade. Interessante essa frase, né? A compaixão supera a honestidade. Nossa sensibilidade à violência precisa incluir uma consideração cuidadosa sobre os efeitos de nossas palavras sobre os outros e os efeitos de pensamentos prejudiciais em nossas próprias mentes. Você pode pensar que seus sentimentos ruins são justificados pelo comportamento adármico dos outros, mas esses sentimentos ruins, eles não vão punir o ofensor e nem vão corrigir a situação, e servem apenas para ferir sua própria mente. Pois é, sempre que você tem um sentimento ruim, que você acha que está sendo justificado pelo comportamento adármico dos outros, isso é um bom sinal de que você não está investigando de modo adequado, né? A pessoa que está investigando, o Jiva que está investigando, ele jamais pode achar que alguma coisa que está ocorrendo com ele possa ser justificado ou condenado pelo outro, né? Ele tem que deixar que, ao longo do tempo, uma característica de honestidade permeie a investigação que ele faz, né? Agora, é muito interessante o raciocínio que o James usou aqui, porque ele é um raciocínio que estimula você a não procurar justificar os sentimentos ruins pelo comportamento adármico dos outros, né? É o seguinte: os seus sentimentos ruins não vão punir o ofensor e nem vão corrigir a situação. Só isso já bastaria para você desistir desse tipo de justificativa, desse tipo de... No fundo, é um raciocínio, né? Você está procurando fazer um raciocínio para se sentir à vontade com uma coisa que é o sentimento ruim, com a qual você não tem como se sentir bem. Esse tipo de manobra é uma manobra de, se vocês olharem bem, está ocorrendo uma ocultação e uma projeção, né? Qual é a ocultação? É que os seus sentimentos ruins são ruins para você. Você está ocultando isso.
E qual é a projeção que você está fazendo? É que eles são justificados pelo comportamento adármico do outro. Então, você sempre consegue ver essa dinâmica, né, dos gunas trabalhando, né? Você sempre vai ter que justificar alguma coisa que você está usando para tapar a peneira, né? Para tapar o sol com a peneira, quer dizer. Por isso que o ser humano está o tempo todo se justificando, né? A justificativa é a projeção que ele bota, justamente porque ele está escondendo alguma coisa que ele não está querendo ver, né? E o que o James está dizendo aqui? É que esse tipo de raciocínio está furado. Por quê? Porque ele não vai punir o ofensor e nem vai corrigir o dano que está sendo criado ao campo dármico. Eu não vou me deter naquilo que ele falou sobre o vegetarianismo. Eu acho um aspecto bastante delicado, né? E eu lembro que o Felipe teve um diálogo com o professor Arlindo sobre isso, né? Eu não ouvi esse diálogo e eu tenho que ouvi-lo para ver o que o Arlindo fala sobre isso. Essa situação ela é muito delicada, né? Ela é difícil. Eu acho que muitas vezes o que choca muito as pessoas quando elas veem o que é necessário para se comer animais é que isso é produzido em escala industrial hoje em dia, né? Então eu acho que isso choca muito as pessoas, né? Mas quando eu andei um tempo na floresta, assim, eu via crianças de 12 anos que entravam com uma espingarda na floresta e traziam uma caça que ia alimentar a família dela por uma semana. Então, a gente tem que pensar, nesse caso aí, no Dharma circunstancial, né? Um esquimó não tem como comer vegetais, né? Um cara que é nômade também não tem como. E nós, muitas vezes, temos muito mais facilidade de obter animais para comer no Brasil do que uma alimentação baseada em vegetais em alguns lugares, né? Eu vi isso por experiência própria, por incrível que pareça. É uma pena que desde os anos 60... Oi. Quando, na conversa até que eu tive com o Arlindo, Oi. a gente até... Um dos pontos que a gente até constatou lá, que eu pensei bastante, é porque também, às vezes, não precisa ir comer carne, não vou comer carne de forma alguma, dando exemplo assim, e até mesmo criar um ativismo, né, contra o consumo de carne. Isso. Ou, assim, pelo menos para mim ficou claro, assim, o que eu tirei de ideia foi que tudo que a gente faz, só o fato da gente estar vivo, a gente já está gerando impacto ao campo, né? Assim, a gente está respirando, a gente já está gerando carbono. Então, eu poderia me identificar com tantas outras causas também, vamos supor, a destruição da Amazônia, e aí começar, vamos supor, estou dirigindo um carro, eu já estou gerando gás carbônico, então vou ter que parar de andar de carro. E tudo isso afeta o campo, né? E pelo menos para mim eu tive a ideia de minimizar nosso impacto ao campo. Eu acho que já é a forma da arma de agir, entendeu? Você não, vamos supor, vai comer carne, você não tem que ficar se esbanjando. Você pode comer um pedacinho assim que já te satisfaz e é o suficiente. Você está numa festa ali, não tem outra opção, você come um pedaço, já te satisfaz, enfim. Eu acho que não ir para os excessos, né? E assim, tentar agir de forma a minimizar o nosso impacto no campo, né? Não sei. Faz sentido isso, porque, na verdade, sempre que um ser vem à vida, ele vem à vida e permanece na vida em detrimento de outros seres e de aspectos do campo, não é? Ele está retirando alguma coisa, né, para permanecer vivo. Até o próprio fato de nós construirmos casas, a gente está impactando o meio tremendamente. Para eu construir vidros, eu tenho que destruir areais. Para eu construir paredes, eu tenho que conseguir argamassa, argila. Para eu ter carros, eu tenho que ter bauxita. E para eu ter bauxita,
eu destruo completamente o ambiente para retirar bauxita e fazer alumínio. Então, é como você falou, né? Devido ao modo como a gente vive hoje em dia, eu acho que a gente tem que pensar mais na redução do impacto no conjunto, né? E porque se esse tipo de posição do indivíduo, ele quer ser vegetariano para ele, tudo bem, ele vai ser vegetariano para ele. Mas na medida que ele começa a julgar e tomar ativismo para condenar os outros, aí ele está fazendo uma coisa muito, muito contraproducente em termos de investigação, né? Ele vai estar produzindo talvez um conflito desnecessário, né? Então é por isso que por isso que a autoinvestigação ela é completamente pessoal, né? O indivíduo olha para ele mesmo e vê como é que ele lida com isso, né? Eu acho que antigamente era até mais fácil, a lente não causava tanto impacto ao campo. Então, pô, não vou comer carne, beleza. Hoje em dia, o ser humano, a forma como é que a gente vive, tudo gera impacto ao campo, né? Então, a gente for olhar, a gente tem que olhar assim tantas outras coisas, né? Praticamente a gente não pegaria um ônibus, não usaria um telefone, não compraria uma pilha, né? Então, assim, se for olhar essa questão mesmo do Dharma, assim, com o meio, a gente tem que olhar, igual você falou, de forma ampla, eu acho, e não se apegar só estritamente ao consumo da carne, né? E a forma mais dármica que eu creio que seja é diminuir o impacto geral mesmo. Sim. Reduzir, né? Sem excessos, né? Não vou andar de avião, igual o exemplo que o James deu lá, que o Arlindo deu, no seminário lá da Índia, lá, quem está organizando já deu até a dica lá de tantos por cento de carbono que vai ser gerado na emissão na passagem aérea, né? No avião, enfim. Aí tudo gera impacto, né? Então tá ficando difícil até viver, vamos dizer assim, né? Sem gerar impacto. Se for pensar assim, você acaba não se mexendo, não faz nada. Aí é até melhor deixar o Giba morrer mesmo, que aí morrendo ele vira até comida para planta. Ou faz que nem os zoroastrinos, né? Que o cara morria, ele jogava o cara no precipício para que os chacais e os abutres comessem o corpo, né? Pelo menos alimentar alguém. A gente tem que ter cuidado para não entrar nesses radicalismos, porque pode ficar complicado trafegar, né? É quando os ideais começam a ficar difíceis de serem aplicados nas características do campo dármico que estão ocorrendo num determinado momento histórico, né? Eu lembro que uma vez eu vi um comentário de um entusiasta, um dos primeiros, da macrobiótica, aquela macrobiótica bem rigorosa, que era estritamente vegetariana. Uma vez perguntaram para ele o que fazer, né, quando um macrobiótico ele está visitando, por exemplo, uma família, uma pessoa querida, e as pessoas apresentam um prato de carne para ele, né, preparado com cuidado, tudo. Ele disse assim, eu achei a resposta dele ótima, ele disse assim, olha, você é um macrobiótico estrito como eu, não come carne, não come bicho de espécie alguma, mas você está inserido no contexto onde não é apenas um pedaço de carne bem feito que está sendo oferecido a você, né? É uma relação entre pessoas através ali daquele prato. Então, se naquela mesa, todo mundo aceitando aquilo, compartilhando tudo, se você recusa aquilo, você causa um dano no ambiente, né? Através do seu pensamento, da sua ação, que pode ficar difícil reverter. Nesse sentido, você causa menos dano, pegando um pedacinho daquela carne, provando e elogiando. Não é? E como você pensou, tem que pensar mais no ambiente, né? Eu acho que mais a gente começar a eliminar atitudes e gastos supérfluos, né? Excessivos, né? Eu acho que é assim que funciona mais nesse ambiente que a gente está vivendo. Senão a gente não faz nada, eu não vou comprar celular, porque o meu celular ele é obtido quando eu incorporo um monte de componentes que são conseguidos através de mineração em locais onde se explora trabalho infantil, né? Muitas crianças morrem para que esses celulares cheguem aqui com esse preço acessível, né? Então, quanto mais a gente olha com profundidade, mais a gente entende como é que essas bandeiras são precárias, sabe?
Então, a gente tem que ter um cuidado enorme para que as posições que a gente assume em relação a nós mesmos não virem bandeiras para a gente avaliar o comportamento dos outros. Certamente, o que eu sei é que esse tipo de atitude, quando você tem uma coisa assumida para você e transforma isso numa bandeira para impor aos outros, isso é uma receita para um conflito interminável. Então, parece que, nesse caso, a pessoa ainda não entendeu que o fundamental é que ela coloque a paz mental dela acima de muitas coisas, né? Tem que ter um certo cuidado. É difícil avaliar isso. Isso tem que olhar de acordo com a situação, né? Tem que olhar direitinho. Direitinho mesmo. Cada situação do campo dármico é uma situação. E é difícil, né? É o que se chama de vivesha dharma, né? Que é o dharma circunstancial. É difícil aplicar isso. Não é muito fácil. Algumas vezes é bem difícil. Então, olha aqui. Agora ele vai definir o que é franqueza. Né? É evidente que todo esse rol de valores aqui é aquilo que foi dito lá em cima. Né? Você tem que olhar isso para você. Né? A autoinvestigação, nesse sentido, ela parece meio egoísta, mas não é. Você está lidando com o único universo possível, que é o universo dado pelo seu corpo sutil, né? Com a composição específica de gunas que ele tem, né? Com as vasanas aparecendo, né? Franqueza, veracidade. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu deixei de ler alguma coisa. Ó, o último parágrafo é muito interessante. Ó. É uma pena que, desde os anos 60, quando o individualismo hedonista, ou seja, o individualismo que busca obter prazer em tudo, né? Isso é uma loucura, né? O individualismo hedonista é uma receita para a infelicidade. Porque se eu estou procurando obter satisfação em tudo o tempo todo, é a receita certa para que eu fique insatisfeito. É uma pena que, desde os anos 60, quando o individualismo hedonista se tornou aceitável, a sociedade ficou cada vez mais perturbada e as tradições de civilidade, particularmente as boas maneiras, diminuíram gradualmente. A solução para pensamentos e ações negativas é desenvolver uma apreciação pelos sentimentos dos outros, porque, considerando a natureza não dual da realidade, não há outros. É o que a gente volta e meia fala aqui. Outros é apenas uma ideia em uma mente ignorante. O que é uma mente ignorante? É uma mente que não sabe o que é, né? O que é ela mesma, o que é aquilo ali que aparece nela, né? Para que esse apreço seja aprofundado, eu preciso olhar além das minhas próprias necessidades e desenvolver uma consideração pelo sentimento dos outros. Tal atitude é conducente à autoinvestigação, na medida em que ela não é favorecida nem pelo conflito interno e nem pelo externo, né? Porque a gente tem que lembrar, o conflito interno é quando a gente se sente inadequado em relação a nós. A gente fica cobrando a adequação nossa. E o externo é o conflito que essa inadequação dá de resultado no campo dármico quando encontra outras inadequações dos tais outros no mesmo campo dármico. Então, uma visão dessa que leva em conta a consideração pelo sentimento dos outros, muitas vezes freia esse hedonismo e esse individualismo hedonista, que no fundo, é a base de uma sociedade de consumo de massa. Né? Ela trabalha nesse sentido, porque, no fundo, é uma sociedade que ela só consegue ofertar tantas coisas para as pessoas porque as pessoas ficam de um evento ao outro sempre insatisfeitas. Por isso que eu consigo oferecer tantas coisas e atrair tanta insatisfação. Sempre que a gente fala de valores, é um assunto delicado, né? Mas é a sugestão que eu dou assim para a gente
é que o foco principal disso seja nós mesmos, né? Que isso seja usado bem contextualizado nesse objetivo último, né, no estudo dos gunas, que é sativizar a mente. Para quê? Para que ela seja um instrumento adequado à auto-investigação, né? Fique uma mente preponderantemente satívica, uma mente cujo objetivo fundamental, um corpo sutil cujo objetivo fundamental é investigar, é conhecimento, né? No fundo, todos esses valores aqui, se vocês olharem bem, eles vão retirando a atenção da mente dos objetos do campo dármico, né? E vão trazendo esse corpo sutil por uma visão mais orgânica, né, da relação do jiva com o campo dármico, uma relação orgânica entre o jiva e Ishvara, uma relação como um todo. Por isso que a gente tem que ter cuidado para não levantar bandeiras específicas. Você pode se perder ali e aquela bandeira específica vira um objeto ao qual você fica vinculado, né? Você passa a ter um vínculo dado por algum guna. Muitas vezes, alguns ideais muito nobres podem virar gaiolas de ouro, né? Por exemplo, se o vegetarianismo ele vira uma bandeira de conflito, ele acabou. Isso é um exemplo de Sattva Guna gerando uma vassana vinculativa. Tem que ter cuidado com isso, né? Então, isso aqui é mais para você olhar para você mesmo. É como o James disse ali em cima, e volta e meia a gente fala aqui, né? Outro é um modo de uma mente, de um corpo sutil que não sabe o que é, olhar ele mesmo aparecendo sob uma outra forma. Aí ele chama de outro, né? Então, tem que ter cuidado com esse tal de outro, né? Você pode até se incomodar com o outro, mas você tem que saber que esse incômodo está sendo gerado por ignorância. E, a partir daí, investigar, né? Você não está aqui para botar o sol tapando a peneira, mas sempre submetendo todos esses tipos de interação ao ensinamento das escrituras e aos comentaristas dessa sampradaya, né? Porque funciona mesmo, né? O objetivo aqui sempre é sativizar a mente. A pessoa não pode esquecer isso. Sativizar a mente para que ela sirva ao objetivo último, né? Que é o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento em última instância? É quando a sua identidade fundamental ela sai dessa identidade que procura objetos para uma identidade que é o próprio ser pleno, né? E isso é simples, mas os modos disso ocorrer podem ficar complexos, não porque a coisa seja complexa em si, mas porque o naipe de vassanas que você tem usado ao longo da vida podem ser extremamente vinculativos. Aí ocorre dificuldade nesse caso. Por isso que tem tanta ferramenta, né? Por isso que o Vedanta tem tanta ferramenta. Ele tem tanta ferramenta porque o naipe de vinculações pode ser muito complicado e difícil. Não a coisa em si. Você entender que, no fundo, o que você é consciência original não é tão difícil assim, né? Mas esse naipe de vassanas vinculativas pode interferir tanto com esse conhecimento que prejudica os frutos desse conhecimento, né? Que é uma autossatisfação, é o contentamento, e prejudica mesmo. Como a gente já tocou aqui várias vezes, muitas pessoas sabem o que são, mas elas não usufruem, desse conhecimento, né? Porque as vassanas vinculativas não foram investigadas adequadamente e continuam interferindo com esse afloramento da bem-aventurança que decorre do entendimento de se saber consciência ser pleno. Agora ele vai falar sobre a franqueza, a veracidade, né? O alinhamento entre pensamentos, palavras e ação é franqueza. Então, o que ele fez? Ele definiu franqueza. Essa definição pode lhe ser útil na sua investigação, né? Eu estou sendo franco, então, tem alinhamento entre meus pensamentos, as palavras e as ações? Dizer uma coisa e fazer outra coisa não é conducente à paz de espírito e à investigação.
A franqueza inclui não apenas a verdade na fala, mas também no pensamento e ações. O não alinhamento fragmenta a pessoa, sujeitando essa pessoa a uma mente perturbada. Por que o cara fica perturbado? Por que dizer uma coisa e fazer outra não é conducente à paz de espírito? Lembra lá em cima, quando a gente leu que Ishvara incute o Dharma fortemente no Jiva, como uma programação? Né? A gente comentou isso, né? Então, o indivíduo fica perturbado. Ele sente a divisão que está ocorrendo nele por causa disso. Por causa que no projeto original, Ishvara incute tremendamente o Dharma na programação do Jiva. Então, o Jiva sabe. Ele sabe quando a coisa está fragmentada, quando a coisa não está caminhando junto, né? Quando os cavalos estão tentando ir para um lado e a carruagem fica empenada, puxando para o outro lado. Então, esse desalinhamento entre pensamentos, palavras e ação, que é franqueza, que é a falta de franqueza, quer dizer, desculpem, ele leva a uma mente fragmentada. E uma mente fragmentada, ela não consegue investigar. E por que ela não consegue investigar? Sempre pelo mesmo motivo. Porque ela vai estar envolvida com seus medos e desejos. Aí a gente lembra mais atrás que a gente viu, né? Isso quer dizer o quê? Que o indivíduo está com uma carga alta de karmas mundanos, né? Tradução, ele está muito vinculado a desejos e medos. Ele tem que investigar isso com cuidado para perder o vínculo, para perder o excesso de vínculo com isso. Agora vamos aqui para mais um item. Desapego em relação aos objetos dos sentidos. Hoje em dia, né, na cultura da gente, é exatamente isso o que a propaganda usa como isca para vender as suas coisas, né? Ela usa como isca uma hiperestimulação sensorial. Vocês já pararam para reparar esse hiperestímulo sensorial, como ele é viciante? Compara a diferença entre você andar numa floresta e você andar num shopping. Num dia dos pais, antes de Natal, ou mesmo shopping mesmo. Repara a quantidade de estímulos diferenciados que você tem no shopping e como os estímulos, quando você anda na natureza, são estímulos diferentes. São estímulos mais suaves. As cores, o jogo de cores é mais monotônico, não tem muita variação, não tem muita coisa brilhando, né? Então, desapego em relação aos objetos dos sentidos. Um valor extremamente importante que equivale à maturidade existencial, o desapego é definido como uma clara apreciação de dois fatos difíceis de assimilar. A alegria que busco não é encontrada em objetos. E a vida é um jogo de soma zero. Esse valor tira a falsa emoção criada por minhas tendências e apresenta ao mundo como um fato objetivo para a minha mente. Trata-se também da indiferença aos resultados das minhas ações, né? Se eu sei que a alegria que busco não é encontrada em objetos, e se eu sei que a vida é um jogo de soma zero, e se eu sei que as minhas ações são objetos visando outros objetos no campo dármico, então, através do cultivo e do entendimento desse tipo de valor, eu vou ficando indiferente aos resultados das minhas ações, né? Tem aqui um modo de assimilar isso, né? O modo de assimilar é exatamente esse item 1 aqui, a alegria que busco não é encontrada em objetos, e a vida é um jogo de soma zero. Tá? São dois fatos difíceis de assimilar, mas um apoia o outro. E a vida, a experiência cotidiana confirma isso. Ela confirma fortemente esses dois fatos
que acabam gerando, quando bem assimilados, um desapego em relação aos objetos dos sentidos. Não quer dizer que você não vá usufruir desses sentidos, né? Você só não vai esperar deles o que as vásanas vinculantes incutem no corpo sutil, né? Vai esperar uma gratificação, uma grande gratificação, vai correr de um objeto em direção ao outro, né? Você usufrui dos objetos dos sentidos sem esperar nada mais do que isso, um usufruir momentâneo, passageiro e fugaz. Então, isso corta, né? Isso corta você acabar se encontrando na vida como um indivíduo sujeito a uma superestimulação sensorial e que vive a vida para conseguir estímulos sensoriais, né? Bom, a gente está chegando aqui ao fim. Esse último aqui, esse item 7 desse temor, ele precisa de um certo cuidado, né, ao lidar com ele, né? Porque a gente aqui vai ver que a ausência de medo, ela não se aplica a medos sábios, né? A medos óbvios, né? Eu vou cuidar da saúde do corpo. Por que não, né? É um cuidado, né? Então, existe um receio de que, se você não cuidar dos objetos como eles devem, eles podem lhe trazer problemas, né? Podem lhe trazer, inclusive, problemas desnecessários. Então, é um pouco delicado isso. Como vocês podem ver, todos esses valores, eles têm duas características, né? Quando eles são investigados, incorporados na ótica, né, ou de acordo com o fim último, que é o autoconhecimento, eles produzem desapego, eles produzem um modo objetivo de olhar a vida. Mas se eles virarem bandeiras e você projetar eles em direção ao campo dármico e a outros jivas, eles podem virar o quê? Eles podem virar uma armadilha terrível, que é quando são valores satívicos, que é quando sattva vincula o indivíduo pelo ideal, né? O que pode lhe trazer problemas com muitas pessoas, né, voltadas para a espiritualidade, encontram nesse tipo de distração um obstáculo literalmente intransponível. É o que se convenciona chamar na sabedoria comum espiritual de a gaiola de ouro. Você está preso numa gaiola de metal precioso, reluzente, mas que, independentemente de ser feita de ouro, continua sendo uma gaiola. Então, tem que ter cuidado ao lidar com esses valores, né? É sempre aplicá-los na investigação, incorporá-los nesse contexto maior do autoconhecimento. Senão, vão virar bandeiras satívicas com evidentes potenciais de acabar se transformando em vásanas vinculativas, né? Bom, a gente está chegando aqui ao fim. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa a falar ou querem colocar alguma coisa em relação ao que a gente falou, né? Mas eu queria enfatizar de novo, jamais a gente deve deixar de olhar esses valores satívicos em relação ao contexto. É por isso que o Vedanta ele é contextual. Ele situa você, né, no contexto como um todo. Para quê? Para que você não se perca. Para que você, ao lidar com objetos, não substitua o seu vínculo por determinado objeto por um outro vínculo com outro objeto. Entendeu? Por isso que ele é contextual, por isso que ele trabalha no agregado, por isso que ele te dá uma visão micro, que é o entendimento do seu corpo sutil, e ele te dá uma visão macro, que é o entendimento de Maya, Shivara, né, Jagata, universo. Ele precisa te situar para você não se perder nesse monte de objetos que vão aparecendo. E esses objetos, agora que a gente está vendo aqui, são objetos extremamente sutis, são valores satívicos, né? Esses valores eles têm que ser usados em prol do autoconhecimento.
e não virar bandeiras por si mesmas, né? Onde aí vão, infelizmente, assumir essa face, né, de vásanas vinculativas satíricas, né? É um truque muito, muito perigoso e sutil em que muitos jivas caem, né? Muitos jivas espiritualizados caem nisso. Alguém quer comentar alguma coisa? Ó, Alex, já que ninguém comentou, mas aproveitando, eu sempre tive dificuldade para entender essa parte do jogo de soma zero. Não de entender, né? Mas é porque é- há uma dificuldade da gente agir sem querer nada em troca, né? E quando a gente age e ganha alguma coisa, por exemplo, você construiu uma casa para sua família, né? Aí quando fala que é o jogo de soma zero, você trabalhou, ficou ali, vão lá, tantos anos trabalhando para construir aquela casa, mas teoricamente você, não é que você perdeu, né? Mas você trocou aquele tempo que você poderia estar contemplando o seu, fazendo outra coisa para construir a casa, né? Seria nesse sentido, né? Dando um exemplo assim. A constatação é a seguinte, é que o fato de você ter construído a casa e despendido o seu tempo para isso, não torna a casa invulnerável às vicissitudes da vida, não é? Então, paira sempre sobre as coisas um potencial de eliminação, porque em Nietzsche as coisas surgem, permanecem e depois declinam, né? As próprias galáxias, os próprios sóis, né? E o jiva humano ele tem condição de, pelo discernimento, de não só constatar isso, mas como também fazer disso uma compreensão que vai afetar o modo dele de viver a vida. É por isso que é fundamental você entender o que é o relacionamento com o Ishvara, né? E você situar esse fazedor, né? Que realmente ele deu a contribuição dele para o erguimento daquela casa, mas entender que esse fazedor ele é uma das infinitas engrenagens que geraram isso, porque para sua casa ser erguida você teve que despender recursos e dinheiro. Então, teve que ter um empreendimento com uma vaga de trabalho que servisse à sua habilitação, né? Então, é um contexto que faz com que as coisas sejam possíveis. Tem que ter o material extraído de algum local que vai virar a casa. Isso foi feito por outros fatores envolvidos, outras pessoas, outros ambientes. Então, essa visão geral é que ela é colocada no lugar do fazedor específico, né, que se compromete com o resultado e mostra que, no fundo, o resultado que ele está vendo, que é a casa construída, ela tem a participação dele, mas a participação dele precisa ser redimensionada para ele entender que é num contexto muito maior que engloba ele, esse fazedor, que a casa dele foi construída. A casa dele é resultado de um contexto muito mais amplo do que aparentemente o esforço dele e o tempo que ele despende para construir a casa, né? Esse tipo de entendimento ele não desvaloriza o que foi feito e valoriza o que foi feito, inserindo isso num contexto de entendimento mais amplo, né? Agora, ele é difícil de assimilar porque isso mostra que a sua vida ela não é algo sob o seu controle, né? Você influencia ela em alguns aspectos, mas o fato de você influenciar a vida que está aí em alguns aspectos não quer dizer que você tenha controle sobre ela, não é? É essa visão
ela é uma visão muito realista. E para os jivas, né, que estão muito acostumados a se atribuir os méritos pela sua vida, isso pode ser um choque que demora um tempo para ser assimilado. Mas quando ele é assimilado, ele deixa esse jiva melhor ainda, porque ele fica um fator, no contexto, muito mais eficiente do que ele era. Por quê? Porque ele não vai estar tão preocupado como antes. E talvez até a preocupação vá embora, desapareça mesmo. Mas ele é difícil. Ele é difícil de assimilar mesmo. Porque ele retira, né, da gente aquela perspectiva, né, de algum controle. Uma coisa é você achar que você tem controle. A outra é você saber que você é um dos inúmeros fatores presentes no resultado, né, que deram origem ao resultado. Isso é muito contrário ao entendimento geral da nossa sociedade, né? É bem contrário mesmo. Chega a ser desagradável, assim, inicialmente, né? A gente é criado desde pequeno, né? Nossos pais tem que crescer, trabalhar, construir sua casa, seu patrimônio. Então, o Vedanta vem para mostrar que realmente em Mitya tem esses fatores, e também no lado de Satya tudo é a consciência, né? É tudo uma grande ilusão, né? Minha mãe fala assim, a gente fica correndo atrás do vento. No fundo, tem hora que é verdade mesmo. É isso aí. O cara corre atrás do vento, achando que vai pegar o vento, e fica um tempão, né? Fica um tempão. É que nem a metáfora, né? Eu vi esse com relação aos desejos, né? E tem também com relação aos medos. Eu vi um vídeo de uma menininha que o adulto chamou a atenção dela para a sombra dela. Ela começou a correr desesperada e caiu várias vezes. É como quando a gente começa a correr dos nossos medos, sem saber que a gente é que projeta eles, por mau entendimento, né? Então, se a sua visão não está adequada, aonde você for, você vai olhar e você vai ver a sombra dos seus medos e vai tentar correr deles sem entender que é a falta da visão adequada que está gerando esse medo e essa tentativa de evitá-lo, né? Por um lado, eu tento pegar o vento e, por outro, eu tento correr da minha sombra. Então, o custo disso tudo é muito alto, né, cara? Você acaba não vivendo direito, né? Então, mas o que eu noto é que, uma vez que isso vai sendo assimilado, você continua fazendo o que sempre fez, só que bem melhor, né? É engraçado como, quando você se desvincula do resultado e situa ele num campo maior, o seu desempenho melhora. Eu tenho certeza de que isso ocorre porque a gente é a consciência plena mesmo, né? E ela é toda pervasiva. Então, a gente está agindo de acordo com nós mesmos. É como se você estivesse agindo agora conscientemente de acordo com a sua natureza, né? Antes você agia de acordo com suas projeções, né? Suas projeções de desejo e as suas ocultações de medo. E agora você age de acordo com o que você é. Então, você acaba agindo melhor, você fica engraçado, você fica mais funcional. As pessoas dizem que Vedanta é intelectual porque elas não se detêm nisso e elas não veem o tipo de efeito que dá, entendeu? Dá um efeito muito, muito forte na vida da pessoa, né? Dá uma despersonalização mesmo. Dá uma personalidade que sabe que, no fundo, ela é impessoal. Que engraçado, né? Parece um paradoxo, mas não é. Só vai ser um paradoxo se você tentar compatibilizar com as suas vacinas vinculantes. Aí dá um paradoxo, que é uma figura que só existe no intelecto, né? Ela só existe no universo mental. No fundo é bacana.
mas precisa de um pouco de dedicação e entendimento para apreciar, né? Mas é legal. Alguém mais aí, gente? Só agradecer, Alex, pelos apontamentos todos aí, né, e por facilitar para nós aí os ensinamentos. É só um agradecimento. Pô, eu que agradeço a todos nós aqui, né? As modulaçõezinhas de Shivara aqui, conversando entre si sobre Shivara. É engraçado isso, né, cara? Meio maluco. Eu estou pensando aqui na expressão self-made man, tão enaltecida nessa sociedade aí, né? Pois é, cara. Não é à toa que essa sociedade é uma fábrica de fazer maluco, né? Que diga essa quantidade de farmácia vendendo barbitúrico aqui pelo país afora, né, cara? Faz sentido, né? Por que produz tanto doido, né? Legal, gente. Então a gente pode encerrar, né? Vamos lá? Vamos lá fazer o Purnamada. Vocês sabem que o Purnamada, ele inicia um Upanishad, né? Que é o Isha. Esse é o começo. O Purnamada, ele pode ser traduzido assim, livremente como Om. Brahman é plenitude, ou universo é plenitude. Da plenitude, o universo é manifestado. Quando a plenitude é adicionada ou subtraída de Brahman, a plenitude permanece plena. Então, é aquela coisa, não tema, né? Não tema, só tem plenitude. Nada a perder, nada a ganhar. Exatamente. Soma zero. Soma zero. É o teatrão, né? Uma hora que o circo teatro é recolhido, não sobra nada. Nem o que foi construído, nem o que foi destruído. Então, vamos lá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnatsya Purnamadaya Purnameva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado a Ishvara, obrigado ao Vedanta, obrigado a essa Sampradaya, obrigado a todos nós. Um abraço, uma boa noite para todo mundo.